Nesse vídeo, eu quero te mostrar 7 setas que o inimigo lança na sua mente. A mente, ela é o maior campo de batalha do ser humano. O inimigo, a todo momento, ele lança setas na mente. Setas de medo, de insegurança, de dúvida, de imoralidade sexual. O inimigo, ele lança setas a todo o momento. Mas nesse vídeo eu quero te mostrar como você vai rebater essas setas do inimigo. Você precisa silenciar as vozes do inimigo. Você não pode aceitar as setas que o inimigo lança na sua mente, mas você precisa rebater com a palavra do Senhor, porque é assim que o Senhor ele nos ensina para colocar o capacete da salvação. O capacete da salvação blinda a nossa mente dos ataques do inimigo. Mas nesse vídeo eu quero te mostrar como você blindar a sua mente e como você deve orar para que a sua mente ela não seja atingida pelas setas do inimigo. E ao final eu quero fazer uma oração em favor da sua vida para que o Senhor ele te dê forças para você vencer as suas guerras, para que o Senhor te dê autoridade e também para que você tenha a sua mente blindada pelo sangue de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou Giane Venner e a minha intenção é trazer você para mais perto do Senhor e te ajudar na caminhada cristã. E abaixo no meu canal tem vídeos de oração, devocionais que vão edificar a sua vida e te ajudar na caminhada cristã. Então, se você é novo por aqui, já se inscreva neste canal, ativa o sino das notificações para receber os próximos vídeos e curte esse vídeo para que o YouTube recomende a outras pessoas, amém? E eu quero ler com vocês uma passagem que se encontra em Efésios capítulo 6, versículo 12, que está escrito: Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau e, havendo batalhado até o final, permanecei inabalável sem retroceder. A palavra do Senhor nos diz que a nossa guerra é contra as forças malignas. O inimigo a todo momento ele quer tirar você da comunhão com Deus, ele quer roubar a sua coroa, roubar a sua salvação, tirar você dos caminhos do Senhor e com isso ele vai usar muitas estratégias. E uma das estratégias de Satanás é lançar pensamentos que vai tirar você do propósito, que vai tirar você da caminhada cristã. E a primeira seta que o inimigo lança na sua mente é o medo. O inimigo, ele lança o medo na sua mente para que você não viva o propósito do Senhor. O medo, ele faz você enxergar o problema e as circunstâncias como se elas fossem maior do que o Deus que você serve. Muitas vezes Deus quer te levar a um outro nível, mas você fica com medo de dar o primeiro passo. Você fica com medo de que algo ruim possa acontecer, fica com medo de que você não vai conseguir prosseguir, você tem medo, medo de tudo. Mas o Senhor, ele nos deixou a palavra dele, que é uma espada contra as armadilhas de Satanás. A palavra do Senhor é uma espada de 2 gumes afiada que o inimigo ele não resiste. Satanás ele tentou o próprio Jesus no deserto, mas Jesus ele venceu todos os argumentos de Satanás. Por isso, para você vencer as suas batalhas na mente, você precisa renovar os seus pensamentos. Você precisa preencher a sua mente com a palavra do Senhor. E todas as vezes que o inimigo lançar uma seta na sua mente, você rebate com a palavra. E quando o inimigo lançar medo na sua mente, você use a palavra que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Quando você ler a palavra do Senhor, você toma essa palavra para você, você rebate dizendo: Eu rejeito o espírito do medo, porque o Senhor colocou sobre mim um espírito de coragem, um espírito de amor, um espírito de moderação. Você rebate as setas do inimigo com a palavra de Deus, tomando a palavra para você. Em Isaías capítulo 41, versículo 10 está escrito:
Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Então você vai ler da seguinte forma: Eu não vou ter medo, porque o meu Deus é comigo. Eu não vou me assombrar, eu não vou temer, porque o meu Deus está comigo. É Ele que me ajuda, é Ele que me sustenta com a destra da sua justiça. E eu tomo posse dessa palavra. Então, sempre que você tiver uma circunstância difícil, um problema na sua frente e o inimigo lançar setas de medo, você rebata com a palavra do Senhor. Amém? E a segunda seta que o inimigo lança na sua mente é a seta de condenação. A todo momento o inimigo vai lançar na sua mente de que Deus não te perdoou, de que o seu pecado é imperdoável, de que você não é digno da presença de Deus. O inimigo ele quer transformar o seu erro na sua identidade. Mas quem está em Cristo não vive debaixo de condenação. O único pecado que não há perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Mas os demais pecados, o Senhor ele te perdoa. A palavra do Senhor ele diz que quem confessa e abandona alcança misericórdia. O que você não pode é esconder o seu pecado. Quando você errar, você precisa confessar ao Senhor, se arrepender verdadeiramente e abandonar o seu pecado. Porque também está escrito que Jesus ele é o nosso advogado. Quem não tem pecado já está cometendo o pecado que é a mentira. Todos nós pecamos, todos somos falhos, mas existe a iniquidade e a transgressão, são pecados recorrentes que você não se arrepende mais, que você continua praticando diariamente sem arrependimento. Se você caiu em um erro, você precisa se arrepender, confessar ao Senhor, abandonar, pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus, que vai te dar domínio próprio para você vencer os seus pecados. Não deixe que o inimigo te coloque nesse cativeiro de condenação. Quando você pecar, lembre-se de que Jesus ele é o seu advogado e ele está disposto a te ajudar, a te perdoar sempre. Enquanto há vida, ainda há esperança, mas se você morrer no pecado, não vai ter mais chance. Então se arrependa enquanto é tempo. E quando você pedir o perdão, creia que o Senhor Jesus já te perdoou. Creia que o sangue de Jesus já te purificou. Não permita que o inimigo ele lance setas de condenação na sua mente, de que você não é digno, de que você não foi perdoado, de que Deus não te aceitou, que a sua oração não foi ouvida. Não permita que essas setas do inimigo venha permanecer na sua mente, mas rebata com a palavra de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 1 está escrito: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E em 1 João capítulo 1, versículo 9 está escrito: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se você pecou, arrependa-se, abandone o seu erro, porque Jesus ele está disposto a te perdoar. Não caia no cativeiro espiritual de condenação. Não permitas que o inimigo ele venha te prender nesse cativeiro. Amém? O seu passado ele não define a sua identidade. Porque Jesus ele faz novas todas as coisas. Se antes você foi uma prostituta, se você foi uma pessoa imoral, mas você aceitou a Jesus, abandonou o erro e está tentando mudar de vida, você é uma nova criatura. Não permitas que o inimigo te coloque novamente no mesmo estado anterior, porque Jesus ele faz novas todas as coisas. Se você usou drogas, se você bebeu, se você teve um passado promíscuo, mas hoje você se arrepende, você quer mudar de vida, Jesus ele te perdoa. E todos os seus pecados ele é lançado no mar do esquecimento. O próprio Jesus ele apaga os seus pecados. Ele tira o seu nome do livro de condenação do inferno e escreve o seu nome no livro da vida para a salvação. Então, creia que o Senhor Jesus ele já te perdoou e ele não te condena. Amém? E a terceira seta que o inimigo lança na mente de muitas pessoas, principalmente mulheres, é a seta de inferioridade. O inimigo ele vai lançar na sua mente de que você não é boa o suficiente, de que existe pessoas melhores do que você, de que Deus não pode usar você porque você não sabe falar, você não sabe fazer nada.
O inimigo ele vai lançar muitas setas, colocando você em um estado de vitimismo, onde você não consegue enxergar o seu valor. Mas quem tem a sua identidade firmada em Deus não entra nesse cativeiro de inferioridade, porque já sabe quem é em Cristo Jesus, já sabe o seu propósito, o seu chamado. Essas setas do inimigo só atingem pessoas que não têm a sua identidade firmada em Deus e que não têm a armadura do cristão, não é revestido com a armadura. Quando você se reveste com a armadura de Deus e toma posse da autoridade que o Senhor Jesus já te deu, a sua identidade ela é firmada. E essas setas do inimigo, elas até podem vir na sua mente, mas você consegue rebater com a palavra. Essa seta de inferioridade tenta fazer você desprezar aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que Deus te chamou para fazer. E quando essas setas vierem à sua mente, rebata com a palavra que está escrito em Salmos 139:14, que está escrito: Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Em Efésios 2:10 está escrito: Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. E uma palavra que eu uso bastante é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que está escrito: Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é reconhecido no céu como sacerdócio real. Você é reconhecida no céu como nação santa. Você é reconhecida no céu como filha de Deus. Então não permitas que essas setas de inferioridade venham tirar você do seu chamado e do seu propósito, porque todos têm um chamado e um propósito. Pode ser que o seu seja diferente daquela pessoa que você vive se comparando, mas não quer dizer que o seu seja menor. Deus dá a cruz a cada um que pode suportar. Então não tente ser outra pessoa, mas viva o seu chamado conforme aquilo que Deus já colocou no seu coração. E a quarta seta que o inimigo lança na sua mente é a seta da dúvida. Ele faz você pensar e duvidar das promessas do Senhor para a sua vida. Faz você duvidar do seu chamado, faz você duvidar das promessas do Senhor, faz você duvidar da sua oração. Às vezes você acabou de sair de um propósito de jejum, acabou de sair de um culto maravilhoso, onde Deus falou fortemente com você, mas passou alguns instantes você começa a duvidar de que aquilo realmente vai acontecer. Essa seta de dúvida, ela atinge muitas pessoas, porque nós precisamos nos revestir com a fé. A fé, ela é o escudo que rebate as setas do inimigo. Por isso, precisamos nos revestir com a armadura de Deus, porque o inimigo, ele a todo momento vai lançar setas, tanto na sua mente, no seu coração, para que você saia dos caminhos do Senhor. Porque você saindo dos caminhos do Senhor, ele rouba a sua coroa e a sua salvação. E hoje em dia, a estratégia de Satanás é manter muitos crentes dentro da igreja, mas sem fé, sem propósito, sem chamado, sem identidade. Quantas pessoas estão vazias dentro da igreja? Mas na sua mente ela acha que se Jesus voltar ela vai subir, mas não vai porque está vazio, está sem azeite, não está seguindo o seu chamado, não está fazendo aquilo que Deus mandou fazer. E tem uma passagem muito forte onde o Senhor mostra que ele deu talentos para 3 homens. Aqueles talentos eram para que esses homens multiplicassem, usassem. E é da mesma forma você. O Senhor, ele te deu talentos, te deu ferramentas, te deu estrutura, te deu estratégias para vencer suas batalhas. Mas quando você não usa os seus talentos, você enterra, Deus, ele há de cobrar de você. Deus, ele condenou aquele homem que enterrou o seu talento. Quantas pessoas estão enterrando o seu chamado, o seu dom, por medo, por insegurança, por dúvida, e está dentro da igreja achando que está agradando a Deus, mas não está, porque não está seguindo o propósito de Deus. Não adianta ir para a igreja todos os dias, mas não fazer aquilo que Deus mandou você fazer. É melhor obedecer do que sacrificar. E a dúvida, ela tenta enfraquecer as suas orações antes mesmo de você experimentar as promessas do Senhor. Ela tenta fazer você desistir do seu propósito.
E quando a dúvida vier na sua mente, quando o inimigo lançar essa seta de dúvida, você precisa rebater com a palavra. Em Provérbios capítulo 3, versículo 5 está escrito: Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 está escrito: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, nós devemos ter fé de que o Senhor ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Passará céus e terra, mas as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida. E a quinta seta que o inimigo lança na sua mente é a seta do desânimo. O inimigo ele vai lançar setas de desânimo na sua mente para fazer você desistir. E às vezes vem na sua mente pensamentos de não vou conseguir, não vai dar certo, meu casamento nunca vai mudar, minha vida nunca vai mudar, eu nunca vou ser próspera. São pensamentos de desânimo o tempo inteiro que o inimigo vai lançar na sua mente para você desanimar e desistir. E você precisa rebater com a palavra. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, está escrito: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Se você não desistir, a promessa ela vai se cumprir na sua vida. Então creia no Senhor e não desanime. Mesmo que as circunstâncias elas venham, o Senhor ele vai cumprir aquilo que prometeu. Em Salmos capítulo 42, versículo 11 está escrito: Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e meu Deus. Você ainda vai louvar ao Senhor pela bênção que está preparada para você. O Deus que nós servimos é o Deus do impossível e pode realizar infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou pedimos. O Senhor, ele faz o impossível. Então, exercite a sua fé, ouça testemunhos, ore, jejue, tire tudo aquilo que enfraquece a sua fé, que faz você duvidar de Deus. Às vezes você está ouvindo um podcast de alguém que não serve ao Senhor e faz você duvidar das promessas do Senhor. Às vezes você está muito nas redes sociais, às vezes você está assistindo um filme que vai totalmente contrário aos princípios da palavra do Senhor. Às vezes você está seguindo pessoas que minam a sua fé. Você precisa abandonar esses hábitos que faz você duvidar, que faz o seu coração se endurecer para as coisas do Senhor. Você precisa absorver conteúdos que te edificam. Tem um ditado que diz que mente vazia é oficina do diabo. E realmente, se a sua mente ela está vazia, vazia de Deus, vazia da palavra do Senhor, o inimigo ele vai lançar setas na sua mente. Então rebata com a palavra do Senhor, amém? E a sexta seta que o inimigo lança na sua mente são pensamentos de ansiedade. Existem pessoas que são muito ansiosas, que elas já pensam no problema antes mesmo de acontecer. Elas só pensam no pior. Se não der certo. E se eu perder? E se der errado? E ela já imagina o pior. O inimigo ele faz você imaginar os piores cenários possíveis. Às vezes você quer investir em algo, você quer comprar uma casa, quer abrir um negócio, quer fazer alguma coisa, mas você não pensa nas coisas boas, você só imagina coisas ruins. Você só imagina aquilo dando errado. Você imagina somente as coisas dando errado, indo por água abaixo, só imagina o julgamento das pessoas, o que as pessoas vão pensar. E por isso você fica estagnado, paralisado, você não dá o primeiro passo, porque você é muito ansioso, é muito ansiosa. Você imagina um problema que ainda nem aconteceu. Essa ansiedade, ela não vem de Deus. Essa ansiedade, ela não vem do Senhor, é uma seta do inimigo na sua mente. A ansiedade, ela transporta a sua mente para os piores cenários possíveis. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6 está escrito: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, está escrito: Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Quando o inimigo lançar setas de ansiedade na sua mente, repreenda com autoridade e use as palavras do Senhor para rebater essas setas do inimigo. Amém? E a sétima seta que o inimigo lança na sua mente são pensamentos de derrota. Pensamentos de que você nasceu para sofrer, de que você não presta, de que você é um derrotado, de que você nunca vai vencer na vida, de que o seu casamento nunca vai dar certo. São apenas pensamentos de derrota. E essas setas do inimigo faz você aceitar a derrota como destino da sua vida. E você não consegue crer que Deus pode mudar o seu destino. Mas eu repreendo em nome do Senhor Jesus todas essas setas do inimigo. É no nome e na autoridade de Jesus Cristo que eu quero agora orar em favor da sua vida, para que você tenha forças de se levantar. Quando o inimigo lançar setas de derrota na sua mente, você vai ler este versículo escrito em Romanos capítulo 8, versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13 está escrito: posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Declare em nome do Senhor Jesus que você vai vencer, você vai conseguir, você vai avançar, porque Jesus, ele é o seu Salvador. Os pensamentos do Senhor para a sua vida são de salvação, de bênção, de vitória, não é de derrota e de fracasso. Em Efésios capítulo 6, versículo 17, o Senhor nos manda tomar posse do capacete da salvação. O capacete, ele blinda a sua mente contra todas essas 7 setas que o inimigo lança a todo momento na sua mente. O inimigo, ele vai lançar muitas e muitas outras setas, mas eu identifiquei essas 7 para que você tenha a dimensão de que esses pensamentos que estão vindo sobre a sua mente não são você, mas é setas do inimigo contra a sua vida para te paralisar. Ele vai lançar setas de morte, de ansiedade, vai lançar setas de imoralidade sexual, de desejos promíscuos. E tudo isso, todas essas setas que o inimigo lança na sua mente, é porque você não está revestido com o capacete da salvação. Os seus hábitos têm sido hábitos que alimentam esses pensamentos. Você precisa abandonar os hábitos ruins e precisa se alimentar, preencher a sua mente com a palavra do Senhor. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11 está escrito: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, o pensamento do Senhor é os melhores para a sua vida. São pensamentos de salvação, de libertação, são pensamentos maravilhosos que ainda nem subiu ao seu coração. Por isso, blinde a sua mente todos os dias, declarando o capacete da salvação na sua mente, levando cativo a sua mente ao Espírito Santo de Deus. E quando vier o pensamento de derrota, de desânimo, de medo na sua vida, você vai declarar a palavra do Senhor. Se esta palavra falou com você, declare aqui abaixo nos comentários: a minha mente está blindada com o sangue de Jesus. Eu tomo posse do capacete da salvação. Eu escolho confiar na palavra do Senhor. Comenta aqui abaixo, porque eu tenho a certeza de que quando você comentar, o Senhor, ele já vai estar trabalhando na sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Eu quero orar em favor da sua vida nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, te apresento essa vida, Pai, esta pessoa, esse homem, essa mulher, esse jovem que ouviu esse vídeo nesse momento. Que o anjo do Senhor se acampe ao lado desta pessoa, Pai, e que as vozes do inimigo elas sejam silenciadas, mas que o Espírito Santo de Deus possa repousar sobre este coração, trazendo paz, arrancando a ansiedade, arrancando medo, arrancando todas as setas malignas e produzindo os frutos do Espírito neste coração e nessa vida. Pai, destrói agora todas as setas do inimigo e reveste essa pessoa com as suas armaduras. Reveste, Senhor, com o capacete da salvação. Blinda esta mente contra os ataques do inimigo, Senhor. Pai amado, entrego essa pessoa nas suas mãos, crendo que o Senhor já está agindo poderosamente. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Aqui abaixo eu vou deixar um link da playlist de oração. Estamos em uma campanha de oração de 70 dias de oração,
destruindo maldições, declarando a palavra do Senhor. Então, ore comigo todos os dias e eu tenho a certeza de que o Senhor vai agir poderosamente na sua vida e você vai avançar, você vai vencer. Você será abençoado, será uma pessoa próspera, a sua casa será salva, o seu casamento será restaurado. Eu declaro isso na sua vida em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor, ela é fiel. Creia nas promessas do Senhor e não permita que o inimigo venha lançar setas na sua mente. Então, ore comigo todos os dias, amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa e a sua família. Fique na paz do Senhor Jesus e até o